Saudações com a paz do Senhor Jesus a todos que estão acompanhando esse vídeo ao vivo, aqueles que vão acompanhar também depois. Você que está chegando agora, né? Ainda não tinha ciência desse projeto maravilhoso de leitura da Palavra de Deus. Então eu convido você para vir fazer parte desse projeto. Vamos ler a Bíblia. Nós começamos a ler a Palavra de Deus lá em São Mateus capítulo 1. Ontem, depois de 28 dias de leitura, porque eu faltei um dia, que eu estava viajando. Mas foram 29 dias, mais de leitura mesmo, 28 dias. Nós lemos os 4 evangelhos da Bíblia, sem correria demais, 3 capítulos por dia. Então você que é católico, espírita, livre pensador, você que não professa nenhum credo religioso, mas você tem sede de conhecer as coisas de Deus, vem para cá, você está convidado para vir participar conosco da leitura da Palavra de Deus. Somente leitura, não tem pregação. Esse vídeo vai ficar gravado aqui, na minha linha do tempo, para que você possa assistir quantas vezes for necessário, entendeu? Pega a tua Bíblia, acompanha conosco a leitura da Palavra de Deus, que eu tenho certeza que Jesus tem uma bênção muito grande para todos nós. Todos nós. Eu já li a Bíblia toda 2 vezes, já estou caminhando para a 3ª vez e já estou começando a 4ª vez. Eu já li a Bíblia já umas 4 vezes, se for botar tudo na ponta do lápis. Acho que eu já li a Bíblia umas 4 vezes. Mas vamos fazer a leitura. Dessa feita, nós vamos iniciar no livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos começar aqui nesse mundo maravilhoso, fascinante da igreja primitiva. E nós vamos compreender como que a promessa que o Senhor Jesus fez lá nos 4 evangelhos se cumpriu aqui no livro de Atos dos Apóstolos e se cumpre até nos dias de hoje. Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, introdução à ascensão, que nos diz assim a santa palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu,
Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para lá. Versículo 11. Os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando Versículo 11. Os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam. Versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vamos ler novamente os nomes dos apóstolos, os 11, né? E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. Versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque o livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor,
conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Louvado seja Deus. Capítulo 2, versículo 1. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 7 novamente. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, e Medas, Elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e de todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor.
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As primeiras conversões, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Eu vou repetir: salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam
estavam junto e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Capítulo 3. Cura de um coxo. Discurso de Pedro no templo. E Pedro e João. Capítulo 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Perdão. Vamos ler novamente o versículo 13. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos soltasse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome se faz... E pela fé, versículo 16. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele
deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Louvado seja Deus, graças a Deus. Vamos parar por aqui. 3 capítulos é o suficiente. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela palavra tão poderosa que nós lemos, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus querido, te peço perdão por todos os nossos pecados. Abençoa a vida de cada pessoa, meu Deus, que está lendo a palavra do Senhor conosco neste projeto de leitura da Santa Bíblia. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, cura as nossas enfermidades, resolve os nossos problemas, Senhor. E abençoa, meu Deus, de forma maravilhosa, que esta palavra possa encontrar boa terra no coração de cada pessoa que está acompanhando esta leitura conosco, produzindo assim, meu Deus, frutos para a salvação, frutos de arrependimento, frutos para a vida eterna. É o que eu te peço com fé, meu Deus, e te agradeço no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Eis aí a leitura da palavra de Deus, mais um dia, né? Nós terminamos 4 evangelhos em 28 dias. Vamos começar devagarzinho agora. No livro de Atos dos Apóstolos, que vocês vão ver que é possível ler o Novo Testamento com 2 meses, 2 meses e pouco, né? No máximo, estourando aí 3 meses, nós vamos terminar de ler o Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, convidem seus parentes e amigos, enviem solicitação de amizade, que nós vamos aceitar aqui para que vocês possam acompanhar a leitura da Bíblia. Deus abençoe a todos.